Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Um verdadeiro atentado. O jornalista e comentador da STV, Ericino de Salema, foi raptado e espancado violentamente na tarde de hoje na cidade de Maputo. A vítima contraiu ferimentos graves e recebe cuidados médicos numa clínica privada. Acompanha a seguir a reconstituição do caso. Ericino de Salema dirigiu-se ao restaurante que funciona no recinto do Sindicato Nacional de Jornalistas, no bairro da Pulana Cimento, para almoçar, enquanto fazia alguns trabalhos no computador pessoal. Por volta das 13h50, Salema deixou o local e dirigiu-se à viatura que estava estacionada na Avenida 24 de Julho. E nesse momento, indivíduos desconhecidos entraram em ação. Chegaram, estacionaram a viatura aqui e Ericino Salema entrou para o restaurante, como dissemos, há bem pouco tempo. E logo de seguida não se percebeu que movimento houve. A verdade é que quando já ele vinha para sair, foi abordado por esses homens e tomaram esta direção num ato relâmpago, se assim podemos considerar. Testemunhas contam que o carro em que faziam transportar os criminosos posicionou-se aqui muito antes da vítima chegar. Havia um carro que chegou àquela hora das 10, ficou estacionado e não trazia a chapa de matrícula atrás. Sim, dali disseram que quando aquele senhor saiu de lá onde estava a almoçar, estava a ser seguido com 2 homens. Depois, quando chegaram no carro dele, ao entrar no carro dele, os homens lhe pegaram e puxaram naquele carro que não tinha chapa de matrícula atrás. Ericino de Salema foi raptado no centro da cidade de Maputo e encontrado gravemente ferido 1 hora depois na zona de Montanhane, no distrito de Marraquene, tal como descreve Fidel Tonimídio. Foi precisamente encontrado neste lugar, na estrada circular de Maputo, na zona de Macaú. Do outro lado, podem-se ver obras do Fundo de Fomento de Habitação. É uma zona residencial, mas sim um pouco mais adentro. O que caracteriza esta parte são mais obras de construção. Segundo contam as testemunhas, ele foi encontrado estatelado, não conseguia sentar-se e mal conseguia falar. Estava atado. Ele vestia um casaco de cor cinzenta, mas não era possível ver a cor da camisa porque estava toda ensanguentada. De imediato pediu água para beber e solicitou ajuda para o hospital. Na verdade, as pessoas ficaram aqui cerca de 1 hora à espera de ajuda. Falaram aqui de umas crianças que vieram. Como é que foi a história dessas crianças? Essas crianças estavam a passar também daqui, viram ele a ser torturado com essas pessoas aí. Logo ameaçaram aquelas crianças fugiram. Daí é onde que deixaram aquele senhor e entraram no carro e fugiram também. Estava deitado porque nem sentado não aguentava ficar sentado. Não estava assim deitado. Ine ya vana 3 wa mmoba na ibuya ya astad. Shayi thaseka ijiga iku unwe uzangelwa nyima hala kama predo hala. Dojo yona isigirana. Maitwa a porta za mova va pfula va gama hitwa ku gwana ina hi tshamele minkajwini de maja presa beranga nchumu xo ko inchekini. N'wanyana wa Castanho, n'wanyana wa Branco. Nós viemos com aquela garrafa de água aí. Sim, e socorremos a ele, pedimos o carro que estava a passar daqui. Ele estava mal, estava a sangrar. Aqui assim tinha uma ferida aqui. Aqui nos pés também. Sim, estava a sangrar. De seguida, a vítima foi socorrida para uma clínica privada na cidade de Maputo. Estas imagens mostram um momento em que dava entrada para tratamentos médicos por volta das 16 horas. Os homens que o socorreram descrevem o estado em que o encontraram. Tinha amarrado, até aqui tem sinais de amarradura, tinha amarrado, bateram. Ele disse que eles me bateram com arma, mas não balharam. Me estavam a bater desde daqui da cidade até lá, no carro. Agora lá onde que eles tiraram um ferro, queriam partir já as pernas do gajo, da vítima, com ferro. A
A notícia do rapto de Ercino de Salema ganhou repercussão em pouco tempo. No recinto do hospital, familiares, amigos, colegas de trabalho e representantes de partidos políticos concentraram-se para manifestar a sua solidariedade e repúdio pelo sucedido. E a polícia confirma o rapto do jornalista Ercino de Salema e diz que o comentador do programa da STV foi levado por 2 indivíduos numa viatura sem matrícula. O comando da PRM na cidade de Maputo ainda não tem pistas sobre os autores do crime. 3 horas depois do rapto de Ercino de Salema, a polícia chamou a imprensa para confirmar oficialmente o sucedido. De acordo com a PRM, o jornalista e comentador do programa Pontos de Vista da STV foi levado por 2 indivíduos numa viatura sem matrícula. No entanto, ainda não há qualquer pista dos autores do crime. Os indivíduos não identificados, fazendo-se transportar numa viatura de marca Toyota Camry, cor cinzenta, sem chapa de inscrição, raptaram o senhor Ercino de Salema e puseram-se em fuga. E quase 1h30 depois despojaram-no na zona de Montanhane, na circular de Maputo, e a vítima foi socorrida ao hospital e até então desconhece-se o móvel deste crime. A polícia não só desconhece o móvel do crime, como também considera que é muito cedo para avançar qualquer informação sobre o caso, sob o risco de atrapalhar as investigações. Deixemos que a investigação decore e é bastante prematuro para avançar um outro detalhe, provavelmente que possa estar por detrás deste acto criminal. Portanto, deixemos que os colegas de investigação criminal que estão treinando a trabalhar façam o seu trabalho normalmente e, havendo necessidade, em devido momento, poderemos dar a conhecer aquilo que forem os resultados desse trabalho de investigação que está a decorrer neste momento. A corporação não confirma as supostas ameaças que Salema sofria, mas garante que todos os elementos serão considerados na investigação. Toda a informação que a polícia conseguir, ou seja, a polícia e o Serviço Nacional de Investigação Criminal conseguir obter neste momento, portanto, que possa ajudar a esclarecer este caso, é bastante importante. Todas as linhas de investigação estão no terreno para esclarecer todos os contornos, portanto, com toda a profundidade possível deste caso que ocorreu na tarde de hoje. Jaime Macuane, outro comentador do programa Pontos de Vista, que foi vítima de rapto e baleamento há 2 anos, considera o rapto e tortura de Ercino de Salema como cobarde. Foi a 23 de maio de 2016, ou seja, há quase 2 anos, que Jaime Macuane foi raptado, baleado e abandonado ao longo da estrada circular em Maracuene. Esta terça-feira foi se solidarizar com Ercino de Salema, seu substituto no programa Pontos de Vista, também alvo de sequestro, tortura e abandono, quase no mesmo lugar. Eu saí da minha casa e ao meu serviço, chegou ao lado de mim, eram 3 carros, sendo que um dos carros encostou ao meu lado e um indivíduo exibiu-me cartão da polícia e alegou que o meu carro era um carro roubado. E depois disso é aquilo que a gente sabe, fui arrastado do carro, posto atrás, um carro à frente cortou-me, outro veio ao lado e outro atrás, numa operação milimetricamente cronometrada de profissionais. E quando eu estava dentro do carro, no banco de trás, com 2 pessoas dos 2 lados, comunicavam-se de forma profissional com alguém com o qual articulavam instruções. E depois o resto é aquilo que sabe. Foi espancado e depois deram-me 5 tiros nas pernas. Macuane insurge-se com o que chama de atentado contra a liberdade dos cidadãos expressarem suas opiniões. Um sentimento de indignação profunda, vergonha, repulsa por mais este ato, porque parece estar a sinalizar que ou nos submetemos às injustiças ou vamos ser violentados neste país. Então a minha questão é, estamos num país independente? Estamos num país que lutou para ser livre. Estamos condenados a ser escravos num país que se diz independente.
há 43 anos quase. É isto que nós queremos para o nosso país. Temos que nos calar. Não podemos dizer aquilo que nós sentimos, não podemos nos indignar quando as pessoas próximas a nós, quando os nossos compatriotas sofrem injustiças, não podemos nos indignar quando aqueles que nos governam, aqueles que nós elegemos, fazem uma coisa que não é aquilo que era suposto eles fazerem enquanto nossos servidores. É essa mensagem que nós queremos lançar com esse ato bárbaro, vergonhoso, ignominioso, desumano, baixo, repulsivo. É isso mesmo. Será que é isto? O analista político considera este ato uma forma de opressão. Nós temos que lutar para que no nosso país não aconteçam esse tipo de coisas, para que ninguém seja vítima desta violência. Nem que tenhamos que morrer. Nem que tenhamos que morrer, porque a vida desta forma como se tornou neste país, acho que não é digna o suficiente para a gente tentar preservar esta vida miserável como ela é. O que mal é que nós fazíamos? Nós não fazíamos nenhum mal. Nós apenas estamos a exercer o nosso direito de cidadania. E é por isso que nós temos que ser mortos. É por isso que nós temos que ser violentados. Porque nós estamos a exercer o nosso direito de cidadania num país independente, que foi liberto da opressão. Isto o que é? É opressão. Isto é opressão, não passa disso. Não tenhamos dúvidas em relação. Isto é opressão. Já o Conselho Nacional de Comunicação Social, o Sindicato Nacional de Jornalistas e a organização MISA condenaram o rapto e a agressão perpetrada contra Hercílio de Salema. A classe considera o ato de intimidatório à liberdade de expressão. Os três órgãos convocaram a imprensa no fim da tarde desta terça-feira para uma conferência de imprensa onde manifestaram repúdio em relação ao rapto de Hercílio de Salema. O secretário-geral do Sindicato Nacional de Jornalistas, Eduardo Constantino, classificou o ato como atentado à liberdade de expressão. Este é um ato condenável se estiver associado às suas declarações, pior ainda, porque isto é intimidação. Isto é um atentado à liberdade de expressão, é um atentado à liberdade da imprensa, o que é condenável. Por isso, nós continuamos a apelar a quem de direito que investigue, localize os autores para que possam ser responsabilizados, para que sirva de exemplo. Como diziam os meus colegas, não é perseguindo os jornalistas que vamos resolver as questões, porque quando perseguimos os jornalistas estamos a impedir o povo, estamos a impedir o acesso do povo à informação, o que é violação da Constituição e de demais leis. Tomás Vieira Mário, presidente do Conselho Nacional de Comunicação Social, mostrou-se indignado pelo ato, considerando-o cobarde, até porque o país tem instituições de justiça, às quais os cidadãos devem recorrer em caso de necessidade e nunca há atos de violência. Eu partilho o programa Pontos de Vista todos os domingos com o Hercílio de Salema. E, portanto, sei completamente, totalmente o que é que ele tem dito neste programa. Não há nada que tenha dito o Hercílio de Salema que possa, vez alguma, em caso algum, justificar rapto. Não há nada que ele tenha dito que qualquer jornalista não dissesse, em consciência e em liberdade. Se qualquer jornalista disser algo que ofenda terceiros, estes terceiros conhecem a lei. Vão ao tribunal e metam queixa por difamação, por ataque à honra ou por injúria. E o jornalista será levado a tribunal para se justificar. A lei prevê isso. Não há qualquer declaração de um jornalista em Moçambique que possa sujeitá-lo a ataques, seja de quem for. Nos mesmos moldes, o MISA juntou-se à condenação do rapto e agressão ao comentador do programa Pontos de Vista da STV. Isto foi um ato de intimidação
um atentado contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de imprensa. É difícil encontrar outro motivo que esteja por detrás deste ato macabro, e o nosso apelo vai para as autoridades para que tomem as medidas necessárias para proteger todos os cidadãos, mas os jornalistas têm uma missão, é a missão de informar, e portanto para que eles possam exercer esse papel, eles têm que o fazer num ambiente de liberdade, num ambiente de independência e sem qualquer tipo de constrangimentos. E este ato põe em causa os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República de Moçambique, que permitem o exercício da liberdade de expressão por parte dos cidadãos, como entanto que tal, mas também a liberdade de imprensa. Ericino de Salema é o segundo comentador do programa Pontos de Vista a sofrer sevícias depois de Jaime Macuiani. Jeremias Langa diz-se preocupado com os ataques contra os fazedores de opinião. O apresentador do programa Pontos de Vista defende que os atentados são uma ameaça à democracia. É difícil fazer cogitações do que aconteceu, o que é certo é que não é um acto isolado. Quer dizer, eu estou a fazer o programa já há vários anos, tenho 2 comentadores que são raptados, levados para a mesma zona e se viciados. Isto não pode ser um mero caso. Portanto, há um elemento de conexão comum dentro de tudo isso. E as pessoas tirem as conclusões sobre que país é que nós estamos a construir, que tipo de sociedade. Não podemos falar de uma democracia quando não aceitamos aquilo que é o pensamento dos outros. São elementos de conexão que ainda é preciso desvendar. Aliás, mesmo no caso do Jaime Macuiani, até hoje ainda é uma incógnita. Sim, esta é na verdade a parte mais angustiante deste processo todo, a ideia de que eventualmente não vamos saber quem está por trás de tudo isto, tal como aconteceu com o Jaime Macuiani, aconteceu com outros mais graves que terminaram em assassinato, e portanto esta é a parte mais triste. A ideia de que o Estado, que tem deveres para com os cidadãos, prover-lhes de segurança, bem-estar, não assume as suas responsabilidades, e portanto que as pessoas não podem viver à vontade num país que nós chamamos um Estado democrático, um Estado de Direito. Por outro lado, Adriano Novunga entende que os direitos básicos do cidadão moçambicano estão a ser desrespeitados. Para Fátima Mimbir, o rapto a Ericino de Salema representa uma mensagem clara de que o país vive um clima de insegurança. Aquilo que se pode ver é a intolerância para com a liberdade de expressão. Isto é um ataque muito sério, grave e terrível à liberdade de expressão, aos mais básicos direitos dos cidadãos que a Constituição reserva, e nos parece que há incapacidade e falta de vontade política também para proteger aquilo que é a liberdade de expressão. E é triste ouvir dizer que uma pessoa com este tipo de intervenção social e autoridade que ele tem para falar das coisas foi atacado desta forma. Isso nos entristece, sobretudo no contexto que o país, no contexto do país, portanto, em que há um debate público muito importante sobre processos bastante cruciais para o presente e para o futuro deste país. E a questão que nós nos colocamos é: qual é esta mensagem? De onde é que isto surge? E se nós formos a olhar para os casos de atentados contra algumas figuras intervenientes na sociedade, é mais ou menos, se não o mesmo modus operandi, e que nos sugere que obviamente há de ser mais uma vez uma tentativa de tentar silenciar uma voz. É uma questão que assusta a todos. Estamos a procurar construir um país democrático, em que os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos sejam respeitados. Portanto, é com muita surpresa que esta situação acontece.
e uma primeira análise sem grandes dados nos remete para questões eventualmente ligadas com aquilo que tem sido a sua atuação neste programa da STV em concreto. Por sua vez, deputados da Assembleia da República repudiam o atentado ao comentador do programa Pontos de Vista, Hercílio de Salema. Ivone Soares e Lutero Simango consideram má qualquer tentativa de atrofiar a liberdade de expressão no país. Vários pronunciamentos que Salema fez nos últimos tempos e que de algum modo quer nos parecer que alguém está a ficar irritado com a sua capacidade de emitir opinião sem medo, de forma destemida. Agora, isto não pode continuar assim. É inaceitável que cada vez que um cidadão, seja ele político, como aconteceu com Massango, que foi barbaramente espancado, como aconteceu com o próprio Jaime Macuane, que foi baleado nas pernas, como acontece com todos nós que de algum modo já sofremos sevícias por aquilo que dizemos e em nome daquilo que acreditamos temos estado a ser ameaçados, seviciados. Portanto, a sociedade não pode estar a ser dada estes sinais de que quem fala é baleado, quem fala é espancado, quem fala é assassinado, quem fala é morto, e aí nunca mais terá a possibilidade de dizer nenhuma coisa que seja contra o regime. E isso é uma demonstração clara de uma ameaça à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento e, acima de tudo, um atentado, é uma ameaça de querer agelmar as nossas palavras. E, acima de tudo, ameaça a democracia e a liberdade. É por isso, nós como moçambicanos, devemos levantar a única voz e dizer a isto basta, basta e chega. Ou corremos o risco de um dia acordar numa situação em que ninguém pode falar, ninguém pode expressar e, acima de tudo, temos órgãos de comunicação social a serem totalmente manipulados. Por isso, o aviso que se fez hoje é a continuidade daquilo que assistimos ao longo dos últimos 3 anos, em que havia os esquadrões da morte.